Boa tarde a todos mais uma vez, senhoras e senhores. Muito bem, dando continuidade à nossa programação, passamos à apresentação do painel, que traz como tema Tendências Tecnológicas Inovadoras em Rodovias. Inovação tecnológica nos veículos, benefícios para as rodovias concedidas. Para presidir os trabalhos desse painel, eu passo a palavra ao senhor Lucas Seuani, da concessionária Rota do Oeste e Odebrecht Rodovias. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença de todo mundo. Esse seminário da BCR já demonstra o sucesso quando a gente vê aqui o público que está presente. Pelo primeiro ano, esse seminário foi feito em Brasília. Isso trouxe o envolvimento das autoridades também, o que eu acho que contribui bastante. Nos anos passados tinha sido Foz do Iguaçu e Santos, e a decisão de trazer o seminário para cá foi justamente para poder aproximar um pouquinho as concessionárias, para aproximar ainda mais as concessionárias e as autoridades, enfim, para ter essa discussão tão rica. Então, gostaria de agradecer, em nome da Odebrecht, o convite aqui da participação para mediar essa mesa de um tema tão importante, né, que é a inovação no nosso setor. Um tema não só que dirige o nosso dia a dia, mas como também vai influenciar diretamente o futuro de nós, operadores de rodovia. Recentemente, eu estive até num evento similar nos Estados Unidos, e tendo em vista que ele já tem um ambiente regulatório muito mais estabelecido, o tema inovação em si foi o tema mais discutido. E o que eu fico muito honrado é de ver que os principais temas que estavam sendo discutidos lá também vão ser discutidos aqui. Principalmente a questão da cobrança automatizada de pedágio. A gente teve aqui agora há pouco falando sobre a cobrança por trecho percorrido. A questão da operação rodoviária, aqui a gente vai ter o Carlos fazendo uma agenda muito interessante sobre como pode haver uma interação entre as concessionárias e os veículos e as montadoras dos veículos em si, em prol da segurança dos usuários da rodovia, que eu acho que é bastante interessante. Vamos ter também aqui do professor Udim uma palestra muito interessante sobre o controle de crises, falando um pouquinho o case de inundação. E isso tem a ver diretamente tanto com a parte da operação quanto conservação do nosso ativo em si. E, por fim, vamos ter a palestra da professora Rita sobre a utilização de drones nas rodovias para a monitoração. Então, é isso. Gostaria de passar a palavra para o Carlos Mainardi. Dispenso qualquer apresentação e, por favor. Muito obrigado, Lucas. Primeiramente, agradecer à BCR pelo convite. Esse convite resultou de uma parceria que nós estabelecemos mais cedo nesse ano, muito ligado ao projeto que eu vou apresentar para vocês, e agradecer fundamentalmente a presença de vocês aqui para dar à General Motors, à Chevrolet, a chance de mostrar uma tecnologia que está iniciando pela General Motors, mas é uma tendência global. Vocês vão ver nos anos futuros essa mesma tecnologia vindo através de outras montadoras também, que é basicamente dar conectividade total ao usuário do veículo, à infraestrutura instalada no país. Então, o tema básico para hoje, a gente vai falar de inovação tecnológica nos veículos e como isso auxilia na conexão do veículo com a rodovia ou com a via onde o veículo está trafegando. Acho que eu tenho que apontar para lá o controle remoto. Né? Isso. Esse sou eu. Bom, vamos lá. Para desenvolver essa tecnologia no Brasil, ou fundamentalmente para trazê-la para o Brasil, nós fomos fazer uma pesquisa de mercado com grupos de consumidores para identificar quais são as necessidades dos consumidores do nosso mercado, mercado brasileiro, na interação do veículo com o usuário. E claramente deu que o primeiro item que o consumidor mais quer é segurança. Interessante para quem participou do painel anterior dos investimentos e da Polícia Federal, nós vimos nas pesquisas deles também que o caminhoneiro, no caso, que ele mais procura no seu veículo é segurança. Coincidiu exatamente o mesmo item da pesquisa. O posto número 1 nos rankings da necessidade, não só a segurança do motorista em si, mas também a segurança do bem. Lembrando que o veículo geralmente é o segundo maior investimento na vida de uma pessoa depois de sua casa. Outro ponto muito importante, uma tendência muito grande no mercado brasileiro é conectividade. No Brasil, nós já temos mais aparelhos celulares do que pessoas.
Nós fizemos uma pesquisa com os nossos usuários, os nossos novos clientes de veículos, e 99% deles têm o famoso smartphone, que possibilita baixar as apps e dar conectividade à vida moderna. Além disso, nessa pesquisa apareceu também que os consumidores brasileiros, ao contrário dos consumidores americanos, eles querem ter contato humano. Eles querem não falar com uma máquina, não responder a uma máquina, e sim eles querem falar com uma pessoa real e ter a possibilidade de interação, de fazer perguntas, ter respostas e discorrer sobre essa pergunta com uma operadora. E ao dar a possibilidade de ter diversos níveis de pacotes de serviço, os consumidores brasileiros falam, eu quero tudo, eu quero o melhor. Essa é uma tendência do brasileiro de querer pacotes completos e não topar pacotes intermediários. E o conceito que nós vamos falar hoje é um conceito de telemática, algo que já é relativamente conhecido na indústria de seguros e que está evoluindo agora cada vez mais para a indústria automobilística, que basicamente é unir os módulos de comunicação, os módulos de diagnóstico de dentro dos veículos com informática e com telecomunicação. O seu veículo passa a ser uma grande ferramenta de conectividade não somente para o condutor e sua família que está dentro do veículo, mas também do veículo em si com um data center. Ele permite total interatividade com o meio que ele está inserido e também muitas atividades de controle e de segurança. O nome da tecnologia, que já está presente há muitos anos no mundo, é chamado de OnStar. Creio que grande parte de vocês, com certeza o professor Wahid conhece. É uma ferramenta de conectividade que temos já presente na América do Norte há muito tempo, que integra as tecnologias de localização do veículo com conectividade, com telemática veicular, onde eu posso oferecer ao usuário do veículo serviços de segurança, de emergência, de navegação ao vivo, para conectividade e diagnóstico. Essa é uma iniciativa da General Motors nesse momento no Brasil. Estamos lançando ainda este ano a tecnologia aqui no Brasil e, como eu comentei no início, certamente outras montadoras que têm tecnologia semelhante no mundo atrarão para cá e permitirão que o usuário passe para um nível superior de conectividade. O OnStar, como eu comentei com vocês, já está estabelecido há muitos anos na América do Norte. Estamos há 19 anos já operando a ferramenta na América do Norte. Só na América do Norte nós já tivemos mais de 1 bilhão de iterações, ou seja, mais de 1 bilhão de vezes os clientes nos chamaram para algum fato de interesse. Nós temos mais de 6 milhões de usuários ativos e é interessante mostrar que a gente vai lançar este ano no Brasil, exatamente no mesmo ano que nós estamos lançando a tecnologia na Europa. A tecnologia está presente desde 1996 na América do Norte, foi lançado no maior mercado do mundo em 2009, e o maior mercado automotivo do mundo é a China. Então, temos a tecnologia na China desde 2009, e este ano iniciando operações aqui no Brasil e também na Europa. E o que essa ferramenta oferece ao usuário? Bom, tal qual nós vimos na pesquisa, o primeiro item solicitado pelo usuário é segurança. Eu quero que a tecnologia cuide do meu bem, eu quero que a tecnologia cuide de mim. E basicamente o que permite uma vez que seu veículo foi furtado por qualquer razão, nós podemos bloquear e rastrear esse veículo. Podemos fazer serviços de recuperação veicular em conjunto com a força pública de polícia, porque nós não somos força pública de polícia, e também podemos monitorar a rota do veículo, um serviço muito utilizado em outros países, onde possibilita que você quer sair do trabalho, ir para casa e passa por alguma região de relativa insegurança, é permitido ligar para a central, pedir o monitoramento da rota. Se seu carro sai da rota ou se você não atende as chamadas combinadas durante o período de monitoramento da rota, nós acionamos o Serviço de Segurança Pública para verificar o que está acontecendo com o seu veículo. Lembrando que nós sabemos exatamente onde o seu veículo está localizado. Serviço de emergência, e por aqui é o principal serviço de parceria com a BCR, cuida dos passageiros, cuida da saúde de quem está dentro dos veículos. No caso de acidentes com o veículo, o usuário pode solicitar ajuda. Então, existem 3 botões no retrovisor do veículo. Se ele aperta o botão vermelho, nós, através de uma central de call center, verificamos a severidade do acidente e notificamos os serviços de resgate.
fazemos chamadas de emergência e esse serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Um serviço exclusivo, outro serviço exclusivo para os brasileiros é o que chamamos de concierge, que é um assistente pessoal, basicamente vai permitir ao usuário do serviço fazer reservas de restaurante, checar programações de cinema, perguntar cotação de dólar. A gente brinca que pode até perguntar como que foi o resultado do futebol da noite anterior para chegar no trabalho bem preparado, e pode ter outras informações, clima, show e outras coisas mais. Então, tem uma série de serviços de concierge que nós queremos aproximar a vida do cliente com a marca em si para ter uma experiência muito positiva. Outro serviço óbvio, muito presente nos veículos atual, é o serviço de navegação. O cliente vai poder pedir, eu quero ir a tal destino, a central vai processar, mandar essa rota para o veículo e o veículo vai dar instruções de como chegar nesse destino. Então, envio do destino ao sistema de infotainment do veículo e pontos de interesse. E, por último, o usuário vai ter à sua disposição também uma app, né, o aplicativo de celular, que vai permitir ao usuário acionar luzes, buzina, abrir e fechar portas, localizar o veículo e monitorar a velocidade com que esse veículo está sendo conduzido e o mapa exatamente onde ele está naquele momento, através de acesso remoto no telefone celular. É o grande Big Brother do celular, possivelmente muito utilizado nos Estados Unidos por pais monitorando a maneira que seus filhos estão conduzindo os veículos nas noites de sábado, né? Então, vamos ter aí uma app. São serviços a ser oferecidos nesse momento e outros serviços virão no futuro, tá? Fundamentalmente, o que viemos falar aqui hoje é sobre emergência. Como é que funciona? Basicamente, o sistema, o veículo está sendo monitorado por satélite, através de conexão de GPS. Nós sabemos exatamente a latitude e longitude daquele veículo. O botão do OnStar que está no espelho retrovisor é acionado, no caso de um acidente, pelo usuário, ou existe o que chamamos de Crash Notification. Quando o carro passa por algum acidente, que é deflagrado o airbag, ou seja, um acidente de grande monta, possivelmente, a central do OnStar ela é acionada. Então, esses dados são enviados já com localização exata do que aconteceu para a central do OnStar. Na central do OnStar, nós temos um time de atendentes treinados para atender acidentes. Essas pessoas fazem uma seleção do grau de severidade e, quando há necessidade de atendimento no local do acidente, a gente aciona o que em inglês se chama PSAP, mas é o atendimento dos serviços públicos de emergência. Especificamente, quando falamos de emergência, os atendentes eles são capazes de acessar remotamente e verificar a situação. E esse acesso remoto não é somente através de voz, porque vocês podem pensar, se a pessoa teve um acidente grande, eventualmente a pessoa pode estar desacordada. O que nós conseguimos acessar remotamente é saber como que estão as pessoas dentro do veículo, né? A gente pode verificar qual que foi a velocidade relativa do acidente, e esses atendentes têm que ser treinados para diagnosticar a severidade do acidente para acionamento do serviço de emergência, tá? Nós podemos ter chamadas médicas, chamadas que o usuário considera uma emergência, mas que por serviço público de emergência não o é. Furou o pneu do meu carro, não é uma emergência, não preciso mandar uma ambulância para esse local, e outras coisas mais. E nós também podemos enviar ao veículo, no aperto de um botão vermelho, rotas para serviços públicos de hospitais, postos de saúde, etc. Tá? Um serviço futuro que vamos lançar em breve é chamadas colaborativas, a gente chama de chamada do bom samaritano, onde o carro não passou por nenhum acidente, mas de dentro do veículo eu consigo avisar o central que eu verifiquei que na via que eu estava trafegando havia alguma coisa de errado, como um possível acidente, e a central assim aciona um serviço devido para resgate. O que esse serviço faz? Como agir se um acidente acontece exatamente na latitude e longitude de uma rodovia sob concessão? E esse é um dos desafios grandes que tivemos no desenho desse projeto. Basicamente, o que a gente precisa ter com as rodovias sob concessão é muita assertividade na ligação. Por quê?
porque o mapeamento, o georreferenciamento, ele é muito importante. Nós sabemos que existem trechos das rodovias sob concessão, principalmente trevos de acesso da cidade ou, eventualmente, vias marginais, que não estão sob a responsabilidade das rodovias privadas. E nós não devemos acionar os seus serviços de resgate para ir a essas vias que não estão sob sua concessão. Além disso, nós temos que verificar qual que foi a severidade do acidente, como verificamos anteriormente, qual que foi a velocidade do acidente, qual que é a necessidade, qual o tipo de resgate necessário a ser enviado para a localização exata. Temos a latitude e longitude e, através de um convênio com a BCR, recebemos o georreferenciamento, então nós sabemos exatamente todas as rodovias privadas do Brasil, onde elas passam, para detectar em que pista que foi, de tal forma que, quando essa chamada cai no nosso call center, fazemos a triagem da chamada, nós conseguimos ligar para os seus respectivos 0800, informando exatamente o local do acidente e sua severidade. Quais são os dados que nós mandamos? Localização exata do acidente, com longitude, latitude, a descrição do veículo, é essencial dizer a que veículo que se trata, o potencial número de ocupantes. Por que eu coloquei potencial número de ocupantes? Porque os módulos que estão dentro do veículo registram quantas pessoas têm o cinto de segurança afivelado. Então, eu consigo dizer para o serviço de emergência quantas pessoas potencialmente estão dentro do veículo. É lógico que, se alguém não estiver com o cinto de segurança afivelado, essa informação não estará disponível para o serviço do resgate. Além disso, a severidade estimada da colisão. Existem algoritmos usados no sistema que permitem verificar se possivelmente houveram pessoas que foram, de certa forma, machucadas pelo acidente ou não. E, como dado interessante aqui, no serviço do OnStar nos Estados Unidos, aproximadamente 85% das ligações que entram são ligações que não há necessidade do envio do serviço de resgate, ou serviço de auxílio ao usuário. Grande parte é criança apertando o botão, e outra parte são acidentes de menor monta, onde o veículo ainda consegue rodar até um ponto de recolhimento mais para frente. Tá? A gente consegue fazer conferência telefônica com o usuário do veículo. Então, se aconteceu algum acidente, o usuário está conseguindo falar, ele quer descrever esse acidente, e nós conseguimos colocar em contato com o serviço médico de urgência, conseguimos fazer uma chamada entre as duas partes. Em alguns estados do Brasil, a gente sai da linha por legislação, em outros, a gente permanece na linha para dar assistência. Nós conseguimos fazer essa triangulação da chamada para o usuário conseguir falar com o serviço de emergência e explicar o que ocorreu e qual que foi a severidade. Tá? Esse próximo serviço parece bobo, que é luzes e buzinas para a localização do veículo, mas isso já salvou vidas nos Estados Unidos, que é basicamente aquele caso onde o veículo cai de uma ponte ou cai num barranco e fica fora da linha de visão dos demais usuários da estrada ou do serviço do resgate. A gente liga para a central, informa onde está, e quando a gente sabe que a pessoa da central está perto do veículo, nós acionamos luzes e buzinas de tal forma que o veículo se torna visível ou audível ao serviço de resgate da rodovia privada. Além disso, em alguns casos, os veículos, ao chegar lá ao serviço de resgate, as portas estão trancadas. Não há problema, nós conseguimos acionar a abertura remota das portas para que o serviço adentre ao veículo. Né? E também conseguimos, quando há esse serviço de colisão, orientar os usuários a não trafegar na via, não andar na via, não sair do veículo, ou dar orientações de primeiros socorros, não bem o primeiro socorro médico, mas o como proceder no carro, no caso de um acidente. Não saia do carro, evite atropelamento, tenha certeza que não há nenhum perigo à sua volta. Então, todo esse serviço estará disponível por comunicação via voz com o usuário. Né? Além disso, todos os veículos novos da Chevrolet possuem o serviço de caminhão-plataforma, então nós conseguimos, através do nosso serviço, retirar o veículo dos pátios das rodovias privadas após ter acontecido toda a perícia do acidente. Então, esse é um outro serviço que nós conseguimos fazer, até para evitar a figura que nós vimos na apresentação anterior do acúmulo de veículos nos pátios. Tá? Esse é o grande resumo do serviço de emergência, ele é um dos 5 pilares
do lançamento do OnStar no Brasil, e ele é visto como uma prioridade pelos clientes que prezam por segurança. Então, nós conseguiremos, com isso, salvar vidas. O principal objetivo desse programa, no final, bem no cerne do programa, com isso nós estaremos certamente salvando vidas. E aqui é um exemplo real de um dia de OnStar nos Estados Unidos. Não dá para enxergar ao longe, mas cada pontinho azul desse foi um acionamento de um serviço que não é de emergência. Eu quero saber uma rota para minha casa, eu quero reservar um cinema, um restaurante, ou eu estou pedindo algum serviço específico. E cada pontinho vermelho, redondo, quer dizer o motorista acionando o serviço de emergência. Ele clicou no botão vermelho e pediu o acionamento do serviço de emergência. E cada triângulo vermelho, que a gente vê alguns aqui no meio, trata-se de um acidente onde houve a deflagração de airbag. Então, o sistema automaticamente ligou para a central e nós fizemos análise de risco e chamamos o serviço de emergência. Esse serviço só é possível de ser lançado no Brasil por alianças. Então, eu comentei com vocês no início da apresentação, fizemos essa parceria com a BCR, de conseguirmos os dados de georreferenciamento e direcionarmos as chamadas de resgate para o serviço de resgate das rodovias e também para os trechos que não estão cobertos, as chamadas estão sendo redirecionadas para o Corpo de Bombeiros, ou para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência do SAMU, do Ministério da Saúde, com parceria já estabelecida com o Ministério da Saúde. Então, nossa central irá ligar para o Corpo de Bombeiros da cidade onde aconteceu o acidente, ou irá ligar para o Serviço de Atendimento Médico de Urgência da cidade onde ocorreu o acidente. São 3 parcerias muito importantes para que o programa em si funcione. Então, esse OnStar, o programa OnStar, vai ser lançado ainda este ano no Brasil, será talvez o grande lançamento que nós teremos agora no final do ano, e ele une toda uma inovação tecnológica com conexão humana. O brasileiro demanda conexão humana, ele quer falar com alguém e explicar o que está acontecendo, e nós temos uma equipe treinada no back-office para lidar com as necessidades dessas pessoas. Tá? São carros com conexão humana, e é uma tecnologia nova e que vai ter cobertura nacional nos próximos meses, ainda trabalhando com as parcerias com o governo federal, mas, fundamentalmente, nós vamos estar preparados no final do ano para atender em todo o território nacional. Era essa a minha apresentação de hoje, para falar de vocês sobre a tecnologia dos veículos conectando aos serviços de emergência e como isso influencia nas concessões de rodovias privadas. E agradeço muito a oportunidade. No final, estarei disponível para perguntas. Obrigado. Nós é que agradecemos, Carlos. Acho que vão ter muitas perguntas aí para você, principalmente como é que vai se dar essa interação entre o CCO e o sistema, o OnStar, as quais vão ficar para o final, após a explanação dos demais. Gostaria de convidar nesse momento o professor Jim para poder falar um pouco sobre o nosso segundo tema. Please, professor. Thank you, Mr. Chair. I got to speak some Portuguese first, so let me try. Senhoras e senhores, boa tarde, good afternoon. Thank you very much, ABCR, Dr. Ricardo Pinhara, Technical Committee, for inviting me, and I'm so pleased to come here. This is my first time in Brasilia, but not the first time in Brazil. You heard about, I hear actually every year, there are landslides, floods in Rio de Janeiro, Sao Paulo. A lot of people get killed. And we had this situation in 2005 when we have our Katrina disaster happened. How many of you heard about Katrina disaster? It's not a girl, it's a hurricane. This thing which I'm going to show you today is coming out of a project funded by the U.S. Department of Transportation to our university grant. We have got a big grant in our university, and this is the only project which
addresses disaster protection of transportation infrastructure from floods. This is one of the biggest natural disasters all around the world. Weather-related disaster, floods are the most damaging and they cost more. My research partner is Dr. Mustafa Altinakar, who is an expert in flood simulation, and I'm expert in geospatial and transportation infrastructure, combined with many PhD students, including 2 young people from Brazil who came an exchange student, and I'm going to show you their work a little bit later. What you see here, this photo shows what happened in Katrina when it landed in Mississippi. It did not land in New Orleans. It landed Mississippi Gulf Coast, and then it went back to New Orleans. But all our bridges who were on the bay side were all destroyed. The wind, the wave from the ocean were about wind to 120 miles per hour, which is about more than 150 kilometers per hour. And the surge of the ocean wave was about 12 to 15 feet, about 5 to 6 meters. And that actually gives us some evidence what flood can do if they go above the bridge deck. I will show you some more examples. Okay, I'm going to skip this slide. It shows a lot of other projects we have done in 20 years. The top one is a laser project. Now, Professor Rita is going to use drone. They were not allowed that time, so we used plane, it's twin-engine plane, to do laser mapping for highways. And that is now a standard. In US, all highway agencies use airborne laser for alignment design and for the rehabilitation design. This is another one. I'm going to follow my previous speaker, use this, because I cannot see anything here at all. Give me a second, I need to turn this on. It's already on. Thank you. Obrigado. I can see a little bit better here on this one, so I'm going to move here and not walk there, so I don't want to slip there. So you see some more examples of what happens with extreme flood conditions. This example is from 2011 Hurricane Irene. For some reason, NOAA, our National Weather Service, they name all dangerous hurricane as women's name. We got Katrina, a danger woman. Then we got Irene, 2011, destroyed the East Coast. And then we have Sandy, another woman. Somehow all the hurricanes are women. I don't know why. We have to watch out these women. They're very dangerous. This example shows you Vermont, which is right on the north of US, on the East Coast. And they had historic bridges. These bridges were covered. Most of them got washed away. In fact, total number was about 200 bridges washed away, many of them. And you see example here, the water is coming up all the way to the girders, and as soon as it reaches girders, the deck is gone away, bridges wash away. And we found that in our simulation, that kind of stuff. Some more examples. This is from 2011 Irene, North Carolina. And I think 2008, there was another flood inland, which is not hurricane, right 2 figures. Now coming back to Katrina, because that was the biggest disaster happened in the American history of natural disaster. Cost about more than $150 million, and still the cost is counting. Many parts of New Orleans are still no rehabilitation because they are very low. I talked with my bridge engineer in the highway department, and that's what he showed. He showed me a picture from the archive. Oh, here it is. See, this is the part of the deck. It's a monolithic slab. It was destroyed, moved by the surge of those 5 or 6 meter waves. And the other bridge is completely destroyed. All these bridges were reconstructed
costing billions of dollars. Now, if you don't have a bridge, we don't have a road. Bridge is the one which connects the road. In fact, the bridge engineer, Dr. Fisher, very famous bridge engineer, he used to say, bridges are made, roads are made to connect bridges, not like we say. He's a mechanical engineer. Some more evidence, recent. This happened in last week of August 2015, just a couple of weeks ago. I-10 bridge collapsed under extreme flood condition. This happened just 2-3 weeks ago. The objective, which I'm going to briefly say, pay attention only to highlighted stuff. We'll show you about how we can use GIS, Geographical Information System, and geospatial technologies, along with the numerical solution to predict flood in the extreme conditions. And use it, the results we are going to use to do structural integrity evaluation of bridges from a structural point of view. And then we can use the finding to come with an enhanced decision support system to do better bridge management system. That was the whole idea. In this particular project, we use a two-dimensional program, which is run by our Center for Computational Hydroscience. It's a national center, and the program has been accepted by the Department of Homeland Security. It's a two-dimensional, so it gives better result than traditional one-dimensional program. So we have to select a couple of sites because this is the university project. It's not a consulting project. We have plenty of time, but not plenty of money. So we have to select some site and find which is easy to access for ground truthing. There was Sardis, very close to our Oxford city. The first step, we have to find out a planimetrics, which is like a two-dimensional footprint of all the key infrastructure, roads, bridges, buildings, airports. And that was done by my students. After that, we provided the information, the height of these buildings to Dr. Altinakar, and they do two simulations. One without the height of infrastructure, just assuming a bare ground, which is normally done. And then second one, which was an innovation, done first time to my knowledge, that we did a second simulation where we built the height of the road, interstates, height of the buildings which we selected. No bridges, because we cannot have bridge there, but height of the bridge. And that way we find out what is the effect and impact on the flow of flood water. So using the digital elevation model, we run 3 or 4 different precisions because it calculates elevation within a cell. I'm going to show you here most of the results which comes out of 10-meter cell size. These are the 3 bridges which are part of our analysis, and it shows some of the key results right there. This one and this one, flood velocity, flood depth above the ground, and this is our domain for numerical simulation. Now, do you want to see some complex two-dimensional differential equation and matrices? Do you want to see that? I think you will not be interested in that, so I skipped them. I did not put them here. But if you're interested to know more about it, I will give you a couple of papers where they have been published. So our partners, they did 4 simulations, 5 simulations, 30 meter, 10 meter, 5 meter, and 3 meter. The reason is that we wanted to find out what is the flood water flow, height, velocity, directions near bridges. So those 3 bridges, which was US Interstate 55, then we have got Rail Bridge and US 51 bridge. I'm going to show you most of the results from a structure point of view from US 51. So what you see here is the footprint of the flood inundation map, which is on the background. And here is a, I need to click on this somehow.
Can somebody help me to click on the video? All right, nobody is here, so I'm going to skip it. This is a video which shows the. No, it's working. Thank you. Obrigado. Thank you very much. It's working. It's working now. This simulation is available on Google Earth, so anybody can see it. In fact, that's how his program works on web. Some key results of simulation was 31 square mile, about 80 square kilometer area downstream from Tallahatchie River was inundated with flood water. 24 bridges on a small road, 4 buildings which we selected, and the depth of flood water is very extreme condition, was about 12 meters above the ground. Some of the features, the water was about 4 to 6 meters above the height of the even bridges. This is a very extreme condition. So I'm going to show you some equation, but this is an empirical equation. There's no differential equation here. There's no matrices here. This is an empirical equation which is used to find out the discovering potential on piers. Now we believe the bridge in Arizona 3-4 weeks ago, which got destroyed because pier got discovered and the pier foundation got exposed. So Dr. Mustafa Al-Tanaka did this part of the work. He found out for I-55 bridge, which is Interstate 55, the depth of discovering potential was of more than 5 meters. So if we don't have very strong foundation, most of these bridges are built on piles, so they go about 100 meters down. But if they don't have a strong foundation protection, it's possible that the pier can fail. For rail, it was 5.4 meters, and for US 51, about 2 meters. This is US 51 bridge. So now I'm going to show you some examples of detailed structure analysis when the bridge is subjected to lateral flood water force. That's how the water is coming from this side to this side. As the water moves here, flood water, it raises up its elevation. The height goes up, height goes up. What we found that on that pile cap, this is the pile cap here, and these are girders on the pile cap. So the most critical condition happens when the water reaches top of the girder. The factor of safety goes below 1.0. And then the second most critical condition when the water goes above deck. Now, I believe we have not seen this type of results in anywhere in the world up to now. In fact, we talked to some French people, and they're trying to do this kind of thing, but as far as I know and Dr. Mustafa knows, this is the first time we have really used flood simulation to find out the velocity of the flood water and from there hydrodynamic force. One of the weakest point of any bridge, especially concrete bridge, is bearings. Bearings are not for taking the load. They are synthetic bearings, just a piece of plastic, very hard plastic. The purpose is that there is no direct placement of the girder on the pile cap. The reason is that there is temperature, summertime, very heavy, high temperature, nighttime, low temperature, wintertime, low temperature, winter here, summer in Mississippi. So all these temperature changes force girders to move a little bit. Now, if you don't provide this bearing, they'll be overstressed and they will crack. So these bearings are the weakest point. If the bearings move because of flood water, for which they are not designed for traditionally, then the girder may move a little bit. So there is a very big, and that's the reason when I did the failure analysis by looking at historical data of bridges since Katrina, you see most of the time when the flood water was high, bridge failed. Those bridges failed. So that actually provides some field evidence. This is just a schematic of all the girders. Top one is one girder. Bottom one, the whole system of girders for this bridge. And we calculated the hydrodynamic force, which is coming from EPA and FEMA.
not EPA, FEMA and Federal Highway Administration, joint work. The only thing they said, which is very difficult to estimate, is velocity, flood velocity. Because most people who have done the research, they have not done any flood simulation, two-dimensional. So we were able to do that, get velocity, and use in this equation to calculate hydrodynamic force. Now I'm going to show you the structure analysis. Well, the way you calculate structural capacity and the structural integrity is find out what is the resisting moment which is coming based on the dimensions and materials of concrete. So most of the data we got from Pre-Stress Institute, because these are pre-stress bridges. And then you calculate the overturning moment due to the flood water. Using this calculation, if you take the ratio of moment of resistance divided by the moment of overturning moment due to flood water, that will give you a factor of safety. Now, generally, obrigado. Now, I've got plenty of time, so I can relax a little bit now. I was trying to rush up here, so I can spend a little bit more time here. Factor of safety. Traditionally, in the bridge engineers use 1.5 factor of safety. And that means if the factor of safety reaches 1.5, then there is a high risk of bridge failure. In this case, the bridge failure will happen not on the piers, but will happen on the girder, superstructure. If you work as a geotechnical engineer for soil mechanics like Professor Hita does, we normally, and I'm a geotechnical engineer too, we use about 1.1 factor of safety. So depending on what type of work you are doing, or what structure you're involved in, factor of safety is different. In structures, bridges, it is 1.5. So I'm going to show you now this one example, factor of safety for complete superstructure filled with water was about 2.0. In the next slide, we are showing you 3 different factors of safety. Number 1, when we had a single girder and we did not include uplift force. So the water was only until the top of the girder. That has the lowest factor of safety, 0.4, which means this is the most critical condition and the bridge may fail because the girder may move. If the girder moves, the bearing will fail and it will not serve its purpose. And that's I think what happens most of the time in this bridge in Vermont. Now, scenario number 2, we have the whole system of girders, and that is, again, the water is on top of the girder. Then we got a higher factor of safety. It's not a big risk, but when it goes above the deck, in fact, it has gone about 4 to 5 meters. Flood water was above the deck. The factor of safety becomes 2.0, using the procedure I just showed you. So the first case is that the water reaches top of this girder, each girder. That is the weakest position. So the chances of the bridge to go and the flood water velocity, in this case, is very flat area, Mississippi, was about 3 to 4 meters per second. That is very big number. If I convert them in feet per second, about 12 feet per second. Normally, flood water in inland, they move about 34 miles per hour, 2 miles per hour. This is very heavy water because the water head is very high on the east side and it's flowing to the west, to Mississippi River. If you are in Vermont, you're talking about mountain water coming like this, and the flood water velocity is much higher. It gives more damage. And that is the case in most of Brazil on the coastal highway. You got a lot of big mountains, and I will show you some examples of the Dutra project. I'm going to skip this here. Dutra project is the Presidente Dutra concession highway from CCR. And we have got some young people here. Valeria, she is sitting on the back. She gave us a tour with Professor Hita a couple of years ago. And Frank is doing a PhD in this topic.
I had a couple of Brazilian students came summer to spend some time with us in our university, and they learned this technology, and they built the footprint of the Dutra Highway here. These photos came from CCR. So I'm going to give you some. We are working on the simulation of this particular project through a Vietnamese PhD student and one more student. They are working on it right now. But we have to look at two things. Everywhere you got a river, we got a case of possible damage to the bridge. But in the case of this highway, we've got a lot of area which has got mountains, and the road goes around the mountain. So really you have to consider two things. The bridge height must be at higher elevation compared to the level of water which you can expect in a flood. So flood simulation will help you do that. That is the first point I wrote down here. So if you've got a bridge which does not have much clearance, most probably it's going to fail. And I think somebody told me when I was visiting the control center that one of the small bridges failed and washed away in Dutra project. Correct me if I'm wrong, but that's what they told me. So if you have got slope and all the flood water comes with landslide, so it's got a big momentum, the weight becomes too high. It will damage your road, no matter how you got concrete or asphalt. In fact, in Florida, every 3 years, they have to build coastal highway every time again. So they found a solution, which is being used in many coastal areas nowadays. And I propose for Bangkok, same solution for a university, that they have sheet pile of concrete if you got clay or silt type of material. Or you can have a modern type of sheet pile, which are polymer composite, which are very strong, but you can install 3 sheet pile in the same time as you do a concrete sheet pile. So concrete sheet pile will go down about 5 or 6, 3 or 4 meter. It is thick. It can take all the load of the flood water along with the debris which come flow there, and it will flow along the side. It will not go and damage the pavement itself. That is something which you can do, but it's very expensive. So using the flood simulation results and some of the instrumentation which Frank told me he's putting there in chronometer to find out where the movements are of the soil and the landslides can happen more, you risk and map that area is more risky. So on those kind of area, we can put those sheet pile, not throughout the road. So it's very important to do some risk analysis, risk mapping. And the first step of risk mapping is to do some flood simulation under extreme conditions. And this is what we are trying to do now for a site in Mississippi and then followed by this site. I think that's my last slide. And the last thing I was told to say, obrigado. Thank you. Muito obrigado, professor Odin. Passa agora a palavra para a professora Rita, que vai falar sobre o monitoramento das rodovias com drone. Boa tarde a todos. Bom, eu agora vou vou fechar aqui com uma brincadeira do drone, bem diferente de vocês aí, o meu é mais light, mais tranquilo, né? Eu vou falar aqui sobre a aplicação do drone, trazendo aqui uma coisa que não é tão novidade assim para vocês, mas levantamento de gerenciamento do drone em obras rodoviárias, que auxiliaria tanto no tema que você apresentou, como que o Jim apresentou. Hoje o drone, ele ele acaba se intrometendo em tudo que ele pode, né? Bom, então, vamos lá. Eu gostaria inicialmente de agradecer, obviamente, para a própria BCR, a oportunidade de estar dando essa palestra. Então, inicialmente aqui eu gostaria de agradecer, boa tarde a todos, né? As senhoras e aos senhores, e também agradecer, então, aqui a BCR, na pessoa do presidente, Ricardo Pinheiro, e também a todos, ao Gil,
ao Gilberto, ao Raul, a todos que auxiliaram aqui para que a gente pudesse estar aqui, e ao pessoal também da CCR Nova Dutra, que a gente fez algumas filmagens, a Valéria, o Luiz, Miguel, todo mundo do Centro de Pesquisa, ao Jair, né, do Centro de Comunicação, e também ao Edson Irios Marques Nunes. Bom, essa nossa apresentação do drone, né, um drone é um veículo aéreo não tripulado, né, e ele, então, é um veículo que você pode, então, estar fazendo várias coisas. Então, eu vou estar explorando um pouquinho das possibilidades, do potencial dele para aplicação em rodovias. Bom, o drone, hoje, o que acontece? Hoje, muita gente está falando em aplicação aqui no drone, e isso cresceu muito aqui no Brasil, de tal maneira que a ANAC, ela começou a se preocupar, e ela trouxe aí, então, a proposta de regulamentação, né, da regulamentação para o uso dos drones no país. Opa, já até mudei aqui. E aí ela está colocando o seguinte, algumas coisas, inclusive, que ela, no começo desse mês, e ela pede até contribuições da sociedade por 30 dias sobre esse tema, né? E aí o que ela coloca? Ela coloca algumas premissas, né? Se essas normas forem aprovadas, tanto para o uso recreativo quanto profissional, e ela vai colocar algumas premissas com relação a isso aí. Ela coloca que tem um uso comercial, existe o uso recreativo também, e ela vai classificar em alguma classe 1, 2, 3, e a classe 1, então, seria os mais pesados, com peso maior que 150 quilos, a classe 2, de 25 a 150, e a 3, com peso menor que 25 quilos. Né? Então, dependendo dessas classes, você teria aí maior rigorismo ou não, tá? Bom, então, isso aí deve estar logo mais, acho que até o final desse ano já deve estar isso aí tudo regulamentado. Bom, e aí vão ter as punições, obviamente, vai ter as multas, como o Brasil sempre, né? Multa aqui é fácil, né? E aí, isso aí, então, vai estar tudo regulamentado. E a ANAC não possui ainda um levantamento de quantos drones, né, estão utilizados hoje no Brasil, mas afirma que, a maioria é de uso recreativo. No caso dos órgãos públicos, 13 equipamentos estão autorizados pela agência a operar. Bom, então, o drone, qual é a vantagem do drone? Ele pode ser munido com câmeras Full HD, né, com imagem de elevada resolução. E você consegue, com essas imagens, então, ter, assim, uma resolução muito boa, até com imagens 3D. Então, o que acontece? Com isso, você consegue fazer, qual é a vantagem? Você consegue fazer uma inspeção contínua. Uma inspeção contínua, tanto durante o dia como durante a noite, através de sinais, retroatividade do pavimento para fins de avaliação, manutenção e o gerenciamento. Então, isso, sem interrupção do tráfego, né? Então, você consegue isso, está se usando tanto para rodovias como para aeroportos. Aeroportos, por exemplo, o FAA, ele está recomendando muito a utilização disso, porque você consegue ter aí uma produtividade muito grande sem realmente nenhum transtorno, porque a grande dificuldade é você fazer essa avaliação em pavimentos, principalmente aeroportuários. Bom, e você consegue, com a resolução das câmeras, você consegue chegar e ter imagens, muito boas, eu estou apertando aqui, eu acho que eu estou apertando errado, do pavimento, e consegue tirar imagens de trincas, de defeitos do pavimento, isso sem nenhuma interrupção do tráfego. Então, isso vai trazer, aí você tem imagens, você pode ter imagens ortográficas, georreferenciadas, tá? E em vários formatos digitais. Tanto você pode trabalhar com Google Earth, pode trabalhar no CAD, no GIS, etc. Então, isso facilita bastante. E essas imagens você pode trabalhar, inclusive, com um programa auxiliado aí, com um programa próprio aí, que o professor Udin apresentou, e até no seu também. Então, quer dizer, tudo isso, né, você tem toda essa facilidade. Então, acaba somando com tudo isso aí que foi apresentado. Então, isso aí, por exemplo, você pode tanto filmar, como pode estar fotografando ao mesmo tempo. Quer dizer, você tira a fotografia, filma, tira a fotografia, quer dizer, você tem todas essas possibilidades. Então, isso aí, por exemplo, é uma imagem tirada com o drone, tá? No caso, com um drone
nós tiramos aí a fotografia, foi, inclusive, acho que, não sei, não lembro se essa aí foi da CCR, mas aí foi da CCR. Então, essa daí, por exemplo, você vê, uma imagem foi tirada com o drone, né? Então, você consegue acompanhar até a inspeção de obras, você consegue fazer inspeção de estabilidade de taludes, de pontes, viadutos, assentamentos, a parte de dutos, de torres, né? Tanto telefonia como eólicas. Então, qualquer coisa você consegue acompanhar. Então, isso facilita muito, você consegue ver assentamentos, né? Então, isso é um grande potencial que o drone tem. Então, você consegue visualizar também a parte de drenagem. Drenagem é uma coisa complicada. Você vai ver a drenagem, você nunca tem aquela visão macro. Com o drone, você consegue ter essa compreensão completa do fluxo. Então, você consegue ter essa compreensão do fluxo da água, que você não consegue ter essa compreensão ao nível do solo. Então, você consegue ver de uma maneira barata e rápida. Você consegue ter essa compreensão, com uma vista aérea total da drenagem, que pode te dar uma perspectiva muito boa, né, da situação da parte da drenagem. Além disso, né, você consegue, em muitas situações, que essa capacidade de perspectiva aérea, então, uma forma barata, instantânea, fornece realmente uma abordagem muito útil. Então, também esse aspecto, né? Você tem também o monitoramento também para as áreas ambientais, isso é muito importante, você tem que fazer um acompanhamento para ver o que está acontecendo, né? Os drones, por exemplo, eu estive agora recentemente em Porto Trombetas, lá no Pará, onde tem a mina lá, na parte de mineração, da MRN, e tem uma parte lá, depois eu fui passear por lá um pouco, entrando pela selva, tinha uma parte lá do IBAMA que, a parte que eles conseguiam controlar, tudo bem, que era ainda controlado, ajudado pela MRN, não tinha tanto desmatamento. Uma outra parte que já não tinha o auxílio da MRN, o que acontecia? Tinha desmatamento, né? Por quê? Porque o pessoal não tinha o pessoal suficiente do IBAMA para controlar. Então, um drone ia ser muito útil para ajudar a ter esse controle de desmatamento, né? Para ter esse monitoramento das áreas ambientais. Então, para ver a parte de incidentes e acidentes, então ele permite que você tenha essas imagens detalhadas, inspeções visuais, a parte térmica, até de alta resolução, sem interromper as operações. Então, eu acho que um grande potencial do drone é isso, ele não interrompe nenhuma operação. Ele não está interrompendo nada. Então, as imagens elas podem ser transmitidas em tempo real, né? E isso pode fazer com que você está vendo o que está acontecendo, você está vendo, e você pode concentrar melhor a sua solução, porque você está vendo o que está acontecendo no momento real, então você vai com a solução correta para resolver aquele problema, né, de maneira adequada. Bom, então tudo isso é muito importante, porque você pode estar fotografando, você pode estar filmando, né, em locais de difícil acesso, o drone, até para, por exemplo, locais que foram pichados, de difícil acesso, você teria que mandar uma pessoa, que às vezes poderia estar indo até aquele local e sofrer um acidente, difícil acesso para ela chegar até lá e de repente, tirar aquela pichação, o drone consegue resolver esse problema. Então, quer dizer que não está expondo uma vida humana. Então, é muito importante isso, porque ele vai poupar a utilização de pessoas. Então, ele é às vezes, mas eu estou demais, hein? Ele, às vezes, é muito mais seguro, ele é muito mais seguro do que eu enviar uma pessoa, que é uma vida humana, né? Então, como ontem eu estava ouvindo houve uma palestra aí da Polícia Federal falando sobre vidas humanas, e realmente, né, não tem custo para você realmente justificar a vida humana. Então, muito importante isso, tá? Serviços emergenciais, isso aí é uma coisa muito bacana, porque é o seguinte, aconteceu um acidente. Muitas vezes você não consegue nem acessar onde aconteceu o acidente. Isso é muito comum, principalmente lá em São Paulo. Aconteceu um acidente, principalmente na Marginal. Por exemplo, numa Marginal lá de São Paulo, aconteceu um acidente, para tudo. Para tudo, ninguém sabe onde, né? Está tudo parado, não consegue nem chegar nem a ambulância, às vezes, não sabe nem o que aconteceu. O drone consegue chegar até lá, ver o que está acontecendo e consegue estar passando essas imagens em tempo real para que as pessoas possam tomar, né,
as providências necessárias. Então, isso aí, olha, é muito importante, porque vai fornecer imagem em tempo real para ajudar as equipes terrestres em busca e operações de salvamento. Também remove a exposição ao risco para os seres humanos em caso de incêndio. Por exemplo, está um problema de incêndio, tem um risco de explosão de gases. Ele consegue detectar isso aí, vazamento químico. Então, ele consegue detectar e vai o quê? Vai estar prevenindo que aconteça acidentes piores, né? Coisas piores. Então, isso é uma coisa muito importante, porque se o drone, se acontecer dele pegar e, infelizmente, explodir, é um drone, né? Não é uma vida humana. Então, muito melhor, né? Então, aqui, olha, tem um videozinho aqui, dá para você, quem que está aqui no rodapé, quem consegue aí clicar para mim? Só rapidinho. Só para vocês terem uma ideia, olha, você está vendo? Você consegue pegar, e aí você consegue dar o zoom que você quiser, obviamente, né? Com um vídeo, numa foto você consegue dar um zoom que você quiser. Então, você consegue pegar os detalhes que você quiser. Você consegue dar uma aceleradinha, só para não tomar muito tempo? Só para o pessoal ter uma ideiazinha, tanto de obra como de pavimento, que isso aí tem uma parte de pavimento também. Consegue dar uma... No videozinho, né, você não conseguia dar uma acelerada só nele? Olha, você consegue... Opa, também não exagera, né? Então, você consegue aí, quer dizer, você tem toda essa flexibilidade de estar acompanhando. Então, você consegue, inclusive, você pega a parte geométrica, você pega, né, até parte de sinalização, você consegue pegar, parte de orçamentos, quer dizer, você dá para você fazer aí, cobrir várias áreas. Então, eu acho que é uma ferramenta muito rica para muitas coisas. Então, dá não só para você fazer avaliação do pavimento, dá para você acompanhar várias outras coisas, né? Então, eu acho que, nesse ponto do ponto de vista, eu acho que, né, dá para você ter uma boa ideia, inclusive, de onde você pode estar intervindo, de alguma coisa que pode estar acontecendo, tá? Então, eu acho que, nesse ponto... E em aeroportos, hoje em dia, está sendo muito utilizado, por causa, principalmente, do tempo que você leva para você fazer uma avaliação, que é um tempo... E por causa, justamente, que você não é obrigado a parar, né? Porque é um risco muito grande, principalmente em aeroportos. Você vai parar, vai passar um equipamento, tudo, você tem que parar, né? Então, você consegue acompanhar aqui qualquer coisa e você tem uma visão maravilhosa, né? Bom, acho que está bom, né? Então, veja só, se a gente for comparar aqui para rodovias, eu fiz aqui mais ou menos alguma coisa aqui, só para a gente ter uma ideia. Aqui no convencional, só para a gente ter uma ideia, isso, lógico, isso aqui é uma estimativa, né? O tempo de inspeção por quilômetro, digamos, uma rodovia, um trecho que levaria 12 horas, com drone você pode chegar a levar 12 vezes menos, né? Já aqui a parte de homens-hora para inspeção, enquanto você teria que utilizar 4 homens-hora no convencional, aí com o drone, uma pessoa só, porque ela que vai estar manipulando o drone, tá? Isso aqui, aliás, outra coisa interessante, essa do drone, que você está registrando lá. Isso quer dizer que você tem uma imagem, que isso pode ir para o próprio especialista, e ele vai estar com a imagem lá, ele vai poder manipular essa imagem, olhar com detalhes, à vontade, voltar, né? Ele tem toda essa facilidade. Que mais? Reprodutibilidade dos resultados. Ela é muito confiável, né? Você tem uma boa câmera, você tem uma boa imagem. Potencial para pós-análise também, muito interessante. E a rastreabilidade também, porque você tem toda, georreferenciada, né? Você tem a foto, ortofotográfica. Então, você tem todo esse potencial. Em parte de aeroportos, por exemplo, você tem isso aí, ó, parte, né, tempo de expensão. Quanto que numa pista você levaria de 6 a 8 horas no aeroporto, né? Opa, você já... Está difícil aqui.
com drone você leva... Oh, mas... Ui, agora fez bagunça aqui. Com drone você levaria coisa de meia hora, quer dizer, é muito menos, né? Tempo para inspeção de pista é muito menos também. Número de inspeções, enquanto que você vai ter pelo método convencional, né, é muito moroso. Imagina você fazer uma inspeção num pátio de estacionamento de aeronaves, placa por placa, porque geralmente é placa de concreto. Você imagina, né? Placa por placa, você registrando. Estou acabando, é só isso aqui. Eu sou rápida aqui, como eu falei, eu não tenho mais paciência quase, infelizmente. Então, você vai ter... Inspeção é muito mais rápido, e você pode fazer à vontade, quer dizer, é muito tranquilo. E o pessoal para inspeção? Então, quantidade de pessoas muito menor, né? E o risco também é muito menor. Você não está expondo ninguém vai estar na pista. Reprodutividade muito boa, potencial para pós-análise, tranquilo, né? Rastreabilidade também, tá? Tinha um outro vidinho, acho que também nem precisa passar. Bom, pode até passar, porque ela falou que tinha 10 minutos. Põe, dá só uma passadinha rapidinho, que também acabou. Então, mostrando o potencial, você pode acompanhar tanto obra como... Então, tranquilo, né? Acho que não tem muita novidade. Aí, você chega, quer dizer, com o drone você consegue chegar aí, com a imagem, você vê ela, ele vai descer, eu vou chegar embaixo, vou pegar embaixo da própria ponte. Tá? Então, eu consigo detalhes aí tranquilos, né? Quer dizer, é como se eu estivesse eu mesmo indo lá, né? Não sou eu, não estou eu fotografando, é o drone. Tá? Eu não estou. Então, é uma coisa assim, maravilhosa, uma ferramenta, tem um grande potencial e está poupando vidas, quer dizer, é uma coisa muito segura, muito tranquila. Né? Nós fizemos a filmagem lá, com o pessoal lá da CCR, eles podem dizer, não tem problema com ninguém. Tá? Então, era isso aí que eu queria trazer, um recado, uma coisa que eu acho que vale muito a pena. Tá? Eu gostaria de agradecer a todo mundo. Obrigada. Bem, nós gostaríamos de agradecer, professora Rita. Acho que foi bastante elucidativa a explanação e certamente algumas dúvidas aí surgirão. Então, dado agora o fim das 3 palestras, a gente abre para perguntas aí de vocês. Alô? Minha pergunta é para a Rita. Meu nome é Renan, sou do DENIT. Rita. Eu queria perguntar a autonomia do drone e qual o alcance do... Ele fica parado, ficou um projetista parado, e qual o alcance da imagem? Olha, você está me perguntando justamente, eu não tenho tanto esse detalhe, aí eu posso passar depois com maior tranquilidade. Porque, na verdade, quem sabia mais esse detalhe aí é o rapaz que aparece lá no começo, aquele que lida mais com o drone. Mas a autonomia do drone, eu tenho a impressão que, pelo que eu vi, assim, que eu acompanhei tudo, a gente ficou trabalhando o dia inteiro com ele, ele ficou tranquilo e não acabou. Quer dizer, então, não senti problema nenhum quanto a isso. Agora, quanto à autonomia dele, a autonomia, quer dizer, a distância, tudo, você viu que a gente filmou, a gente conseguiu filmar acima da altura lá dos postos, tal, quer dizer, não senti, quer dizer, a câmera ela teve uma grande precisão, você viu que pegou a trinca lá do pavimento, não senti, assim, nenhuma restrição quanto a isso. Eu acho que, né, e depois você viu que conseguiu pegar a aproximação, pegar lá da ponte, quer dizer, você tem uma grande autonomia, é tranquilo para você mexer, não é assim, não tem grande dificuldade, não. Eu acho que é mais importante você saber analisar as imagens, isso é muito importante.
né? O importante é como é o programa dele. O programa dele também é a mesma coisa. Você saber mexer num computador e tudo no programinha é uma coisa. Agora, você saber analisar é outra coisa diferente. Tá? Talvez uma dúvida que surja é porque, no caso de rodovias, a gente tem obras lineares de grande extensão, né? Então, sempre ficamos curiosos a saber como o drone se comporta, que é diferentemente de um aeroporto, em que a obra está sitiada em um local muito específico, né? Então, ao longo de 100 quilômetros, por exemplo, de obra, quantos drones seriam necessários? Como eu poderia fazer essa distribuição? Um drone só, tranquilo. Né? 5 quilômetros, tá tranquilo. Tá? Aqui, por favor. Marcelo, meu nome é Marcelo Perrupato, sou engenheiro civil e sou planejador de longo prazo. No caso, eu queria fazer uma pergunta ao Carlos sobre qual é o processo de adesão ao OneStar e o custo da adesão. Boa pergunta, Marcelo. Na verdade, o OnStar ele exige a instalação de um módulo. O módulo é um microcomputador que fica dentro do veículo, que possui o chip de celular, para chamada celular, e também de GPS. Ele fica num local muito escondido do carro e ele faz parte da arquitetura eletrônica do carro. Isso quer dizer o quê? Que se alguém for lá e arrancar ele, o carro não funciona mais. E ele, por ter essa complexidade e mudança na arquitetura eletrônica do carro, ele vai vir junto com os novos veículos. Então, no momento, ele não é um equipamento a ser instalado em veículos que já estão no mercado. No momento, estamos estudando a eventualidade de transformá-lo num acessório, mas a arquitetura eletrônica do veículo muda com a presença desse novo módulo. O preço, a gente está estudando ainda preço, vai ter um pequeno impacto no preço do veículo novo. O intuito é oferecer o serviço de forma gratuita, pelo menos durante o primeiro ano do veículo, e a partir daí ser um serviço de assinatura totalmente opcional para certas características do veículo e para outras ele ser incluso pela vida do veículo. Mas ele é restrito aos carros da General Motors? Sim, ele faz parte da arquitetura eletrônica do veículo, então a gente precisa saber o que cada um dos microcomputadores dentro do veículo faz para se conectar a ele, e essa informação é coletada e armazenada no data center. Então a gente não tem esse acesso a essa arquitetura de veículos de outras marcas, razão pela qual o nosso sistema é restrito a veículos da General Motors. Por favor. Então, boa tarde. Meu nome é Alexandre Santos, eu trabalho na concessionária Ecovia, Curitiba, no Paraná. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor da Universidade do Mississippi, né? Nós tivemos também, no ano de 2011, lá no Paraná, uma grande enchente, né, na verdade, a nossa concessionária ela pega no trecho entre a serra e o litoral, né? Então, deu uma chuva forte na região da serra e carreou, e nós tivemos a demolição de 3 pontes. A minha pergunta é o seguinte: nesse cálculo, a gente também, na época, a gente fez alguns cálculos para ver nível de enchente, de estudos hidrológicos, né? E o tempo de recorrência, essa é a minha primeira pergunta. A gente adotou 100 anos. Eu gostaria de saber qual que é a norma americana, né? Se tem um tempo maior ou não. E depois dessa cota máxima, a gente adotou um freeboard, uma tolerância de 1 metro. Eu queria saber quanto que se você tem essa informação de quanto que foi feito nesses estudos lá nos Estados Unidos ou em outros casos. Thank you very much. Very good question. When you talk about 100 years, let's talk about 500 years flood. Most of the FEMA, we look into now 500 years flood. And when Hurricane Sandy happened, Governor of New Jersey, Chris Christie, he made a news conference, and he said that we have 500-year floods in 5 years. So a 500-year flood can happen today, can also happen next year. It's a risk, it's a probability only. Now you heard about the extreme weather are being affected by climate change. I don't buy that.
But I think we have to be ready for any type of extreme weather changes. So there are more occurrences of rainfall, very heavy intensity. This flood which you talk about in Rio de Janeiro and Paraná, that kind of flood happened probably within 3 hours. The rain which normally should come in 1 day or 2 days happened in 3 hours. So those things have really affected the flood map. So those FEMA has maps, 100 years maps. They are based on 50 years old data of rainfall. All those maps are not reliable anymore because the weather has changed. Climate impacts have changed. We are having more rainfall and torrential rainfall, not only in Brazil, it's almost all the way to New Zealand, Australia, China. In Pakistan, they have got every year a flood. So these flood maps which FEMA has made, most of them have database is not up to date. So you have to live with those limitations. The second thing is that the terrain map, which is we call DEM, which you need to do analysis of the flood water movement, those are old maps. Now you build a highway, you have built buildings, you have cut down mountains. China has cut down 2 mountains to build 2 new cities. So those DEM has changed. That's the reason most of this flood program, the old FEMA also, many of them don't work anymore properly. So I think that's what we have to do in Brazil as well. You come back with the ministry who's responsible for DEM, which is the ground elevation, to update that by using laser technology, not drone, but drone has come with the laser technology too, to build up a new maps. So your base maps and the base data is more up to date compared to what you have. I'll give you one more example of Bangkok flood. It happened 2011 in Thailand, big flood. One reason the damage was too much because most of the old maps were rice farms. Over the last 20 years, they built a highway which are 3-meter high elevation because they don't want the highway to break during the floods. But what happened, all the water has gone and drowned one whole campus of a university. So I don't know whether I answered you or not, but I think those magic numbers have to be updated based on the change in elevations of the ground and based on the way the rainfall is coming nowadays. Thank you. Obrigado. Alguma outra pergunta? Na verdade, então, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui para o Carlos. Queria entender um pouco, Carlos, tendo em vista que o tempo de atendimento e o tempo de acionamento são fundamentais para salvar vida nas concessões, como é que se funcionaria a interface entre o sistema de vocês e o CCO da concessionária em si? Como é que chega o pedido de atendimento e a forma que ele chega, você já falou um pouco. Talvez o tempo que ele leva para chegar e de qual modo. Lucas, excelente pergunta, na verdade. A gente vai ter 2 meios de comunicação. O que está pronto imediatamente é call center. Então, o atendente do call center de emergência do OnStar vai entrar em contato com o atendente do call center do centro de operação da rodovia privada. Porém, já houve um pedido formal da BCR em desenvolver algum tipo de comunicação eletrônica que possibilite à central de operação da concessionária saber todo esse nível de detalhes que eu mostrei para vocês de forma eletrônica no momento da ocorrência do acidente, ou eu não digo no momento da ocorrência porque ainda há necessidade de uma triagem, senão vocês vão ser acionados em situações não necessárias. Mas uma vez triado e detectada a emergência, de ser enviado eletronicamente os dados do potencial acidente para vocês e possivelmente com uma certa redundância, Lucas, de ter uma ligação em seguida para confirmar que houve o recebimento da emergência para atendimento daquele possível veículo acidentado no trajeto da rodovia privada. Então, está em desenvolvimento, já houve o requerimento de informações, e interessante que esse requerimento de informações de forma eletrônica não foi um pedido único da BCR, mas também
foi um pedido, por exemplo, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que requeriu o envio da informação eletrônica também. Então, cada vez mais há a tendência de não depender tanto de pessoas fazendo essa comunicação e descrevendo o que aconteceu, mas o envio rápido e potencialmente assertivo ao canal receptivo em poucos segundos após a ocorrência do acidente. Então, são esses os dois canais de comunicação, voz plenamente disponível já e comunicação eletrônica, em poucos meses nós vamos ter isso desenvolvido. Excelente. Bom, eu queria fazer a pergunta, então, para o Carlos, aqui, no canto. Fernando da Perdão. CEIU. É que tem luz bem na minha cara, aqui está difícil chegar lá. Tá certo. É o seguinte, recentemente um concorrente de vocês, lá nos Estados Unidos, protagonizou um caso curioso, que a revista Wired, se eu não me engano, contratou 2 hackers para invadirem o sistema da FCA, né, a Fiat Chrysler, do grupo Fiat Chrysler, e eles hackearam o sistema do carro de conexão, em tudo acho que muito parecido com o da Chevrolet, e pararam o carro, abriram o vidro, até desligaram o motor, religaram o motor, enfim. Isso porque o carro estava conectado à rede e, como qualquer aparelho conectado à rede, é passível de ser violado por hackers. Eu gostaria de saber como que vocês da General Motors veem esse risco e se, tendo em vista que o concorrente de vocês chamou um recall nos Estados Unidos e na Europa para aperfeiçoar esse sistema de segurança, se isso constitui também uma preocupação de vocês, já que até então não se tinha nenhuma atenção sobre esse problema, mas parece que realmente é uma falha muito grande e um risco, né, para os próximos anos aí, de a gente ter essa preocupação com, digamos, ataques cibernéticos aos nossos carros quando eles estiverem conectados à internet. Excelente pergunta, Fernando. Que bom que você a fez, né? Essa talvez seja a maior das preocupações. Isso não estava no noticiário até 2 meses atrás, o famoso ataque ao carro da FCA, porém isso já faz parte do nosso dia a dia há alguns anos. A GM, há 3 anos atrás, nós nominamos uma pessoa globalmente, o Jeff Massimilla, que ele é o Chief Cyber Security Officer da GM, e Cyber Security, a segurança na internet, ou segurança em conectividade, é um assunto muito grave. A gente desenhou todo um nível de protocolo e de segurança, de acesso a sistemas, às bases de dados dos veículos, para evitar o hackeamento. O hackeamento, ele nunca é impossível. O que a gente tem que fazer é a vida do hacker ser tão difícil que ele resolva hackear outra coisa que não seja o veículo, né? O veículo, até esse momento, ele não tem essa conectividade via internet, mas essa é uma tendência global. Todas as grandes montadoras do mundo estão trazendo a tecnologia de deixar os veículos conectados, não somente para assuntos de emergência ou de concierge, como nós vimos há pouco, mas grande parte dos diagnósticos e conserto de veículos no futuro serão feitos por tecnologia over the air, né, através do ar, principalmente para calibrações, o que já é feito, por exemplo, estávamos conversando anteriormente, nos veículos da Tesla nos Estados Unidos, tem uma das revisões do quadro de manutenção que o cliente não tira o carro de casa, a única necessidade é que ele deixe o carro parado durante 3 horas, porque durante 3 horas o software é atualizado, assim como o software do nosso telefone celular também é atualizado eventualmente. Então, cybersecurity é uma mega preocupação da indústria agora, protocolos de segurança foram desenvolvidos, e eu posso dizer para você que a gente passou por uma grande auditoria de cybersecurity da nossa corporação antes de anunciar o lançamento do OnStar no Brasil. Então, essa auditoria passou não somente pelos módulos do veículo, mas também pela app que vai ser colocada nos telefones celulares, de tal forma que essa app também não seja passível de ser hackeada e você comece a ter o seu carro tocando buzina ou acendendo as luzes no meio da noite, o que torna relativamente difícil a vida. Então, cybersecurity é um fato bem grave e está sendo dado uma enorme atenção para esse assunto. E já vinha sendo dado antes do fato a ser divulgado, porque a conectividade do veículo, hoje ela passa por assuntos de vontade do usuário ou por acionamento de serviço de segurança, mas tudo leva a crer que daqui a poucos anos teremos veículos autônomos rodando nas nossas ruas.
Isso quer dizer que o veículo ele vai estar sendo dirigido por uma inteligência artificial e não por um motorista dentro dele. E essa é a principal razão de se desenvolver uma política muito forte de cybersecurity e evitar com que acidentes ocorram no futuro por hackeamento de veículos. Posso te dar certeza que o assunto está sendo tratado, mas que os hackers estão adorando essa história para tentar entrar em todos os veículos do mundo e, de certa forma, hackeá-los. Mas a proteção e a atenção devida está sendo dada ao fato. Obrigado pela pergunta, Fernando. Vamos fazer uma última pergunta e aí a gente encerra. Boa tarde, meu nome é Guilhermo, sou da Eco Rodovias. Uma pergunta para a Rita. Bom, primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu acho que o assunto drone é muito interessante. Mas, até hoje, o que eu vi das pessoas utilizarem o drone é com uma pessoa controlando. Será que, no caso de rodovias, a gente pode imaginar umas estações com o drone e, havendo um acidente, o drone, através de coordenadas, ele pode ir sozinho até o local e verificar a situação na rodovia, do acidente, do vazamento de combustível, algo assim? Olha, muito interessante sua pergunta, né? Realmente, o drone até hoje, ele é controlado, né, através de um tipo de controle remoto realmente. Quanto a ele ir através de coordenadas até um local e verificar, pelo que eu tenho de notícia, você até consegue, porque você pode colocar pelas coordenadas, dependendo do drone, você consegue fazer isso. Você consegue chegar até locais inacessíveis. Consegue chegar e ter esse controle, sim. Agora, depende do drone também. Tá? Como a pergunta que me fizeram sobre qual seria a autonomia do drone, não seria também só do drone, seria da câmera também, né? Depende dela, de quanto que é potencial para ela filmar ou para ela tirar fotografia também. Tá? Infelizmente, nosso tempo acabou. Acho que as palestras foram bem interessantes e suscitaram dúvidas tão interessantes quanto. Gostaria de agradecer a presença de todos e desejar uma boa continuidade aí na feira. Muito obrigado.